Uma cozinheira humilhada na mansão de um milionário sussurra um segredo que destrói sua arrogância. O que sai dos lábios dela muda tudo para sempre. Você pode achar que entende de poder, de status e de quem realmente manda numa casa como a Mansão Silva. Mas não se engane, o que acontece aqui vai virar tudo de cabeça para baixo. A tarde cai sobre o interior de São Paulo, e os vitrais coloridos da mansão refletem tons dourados nas paredes de mármore. O ar tem cheiro de baunilha e tensão. João Silva, o dono de tudo aquilo, observa o salão principal com o olhar de quem acredita que o mundo gira ao seu redor. Aos 55 anos, o empresário é conhecido tanto pelo império que construiu, quanto pela impaciência com qualquer um que julgue inferior. No centro da cozinha impecável, Ana Oliveira, de 58 anos, prepara uma sobremesa simples, um pudim de leite com toque de casca de limão. Suas mãos se movem com precisão quase científica, mas seu corpo fala em silêncio. Cada gesto contém a serenidade de quem sabe mais do que aparenta. Ao redor, os outros funcionários acompanham à distância, com olhares apreensivos. Naquele ambiente, o erro não é permitido. Então, Ana, diz João cruzando os braços, o tom carregado de desprezo. Espero que o seu famoso pudim pelo menos não estrague o paladar do nosso convidado de hoje. O convidado é Paulo Santos, um chefe renomado, dono de restaurantes premiados. Ele analisa a cozinha com desdém, como se estivesse diante de um experimento amador. Aproxima-se de Ana. Observa o prato e solta uma risada curta, quase debochada. Isso é o melhor que consegue fazer? Pergunta. Simples demais. Parece sobremesa de pensão. A sala silencia. O som do relógio de parede parece mais alto, marcando cada segundo da humilhação. Ana mantém o olhar baixo. Ela ouve o riso contido dos dois homens e o som distante da chuva começando lá fora. Por um instante parece que vai se calar, como sempre. Mas algo muda. Ela levanta os olhos e, em vez de se justificar, apenas diz: Senhor João, permita-me uma pergunta. Ele ergue uma sobrancelha, impaciente. O que foi agora? O senhor ainda tem sentido menos dores no estômago desde que trocamos o cardápio há 3 meses? O empresário se surpreende. Sim, mas o que isso tem a ver? Ana sorri levemente. Tudo. A resposta é tão calma que desarma o ambiente. O chefe Paulo se irrita. Está tentando justificar um pudim com conversa fiada? Ana não desvia o olhar. Não, senhor. Só estou explicando por que o açúcar foi reduzido em 40% e por que o leite condensado foi substituído por uma mistura natural que preserva o sabor e elimina o excesso de gordura saturada. João dá um passo à frente. Como sabe disso? Porque fui eu quem formulei a mistura. Há um silêncio absoluto. Rosa, a governanta, olha para Ana como se visse uma pessoa completamente nova. Os outros empregados se entreolham, confusos. O chefe Paulo tenta rir novamente, mas a voz falha. Formulou? Como assim? Ana limpa as mãos no avental, ergue o queixo e responde com firmeza. Senhor Paulo, senhor João, eu tenho 3 doutorados. Um em Bioquímica Nutricional pela Universidade de Cambridge, outro em Antropologia Gastronômica pela Sorbonne, e o terceiro, em Engenharia de Alimentos, pelo EMIT. A revelação cai como um raio. João se cala, sem reação. Paulo tenta mascarar o constrangimento com um sorriso forçado. Mas Ana continua. Eu não esperava reconhecimento, apenas respeito. Hoje, o que está sendo julgado aqui não é um pudim. É a ignorância travestida de superioridade. O silêncio se torna pesado. Pela primeira vez, João Silva não encontra palavras. Ele olha para aquela mulher que acreditava conhecer, e tudo o que pensava sobre ela se desmorona. No corredor, o vento faz as cortinas dançarem como se a própria casa respirasse alívio. Rosa cruza o olhar com Ana e percebe algo novo ali. Dignidade. O que ninguém imagina é que essa revelação é apenas o começo. Atrás das paredes da mansão, segredos ainda maiores estão prestes a emergir. Cada funcionário guarda um passado, um talento oculto, um motivo para estar ali. E o homem que acreditava controlar todos eles está prestes a descobrir que o verdadeiro poder nunca esteve nas suas mãos. Fique até o final, porque o que vem depois muda tudo. O silêncio que se instalou na cozinha da Mansão Silva parecia ter peso. Nenhum som vinha de fora. Nem mesmo o tic-tac do relógio de parede ousava interromper o impacto das palavras de Ana. João Silva ainda segurava o copo de cristal pela metade, o olhar fixo na mulher que, até aquele instante, ele acreditava ser apenas uma cozinheira de talento mediano. Paulo Santos, o chefe convidado, tentava encontrar uma resposta.
Qualquer frase que restabelecesse a hierarquia perdida, mas tudo o que conseguia fazer era encarar Ana com uma mistura de desconforto e incredulidade. Era como se o chão da mansão tivesse mudado de lugar. 3 doutorados? Murmurou João finalmente. Isso é algum tipo de brincadeira? Ana limpou as mãos no avental e deu um passo à frente, com a postura serena de quem tem consciência do próprio valor. Não, senhor. É apenas a verdade que nunca precisei contar. Paulo cruzou os braços e soltou uma risada curta, tentando retomar o controle da situação. E o que faz uma mulher com 3 doutorados cozinhando aqui? Disse com ironia. Faltou emprego no exterior? Ana manteve o olhar fixo nele. Faltou justiça, senhor Paulo. A frase caiu com a mesma precisão de um bisturi. João franziu o senho intrigado, e pela primeira vez não havia arrogância em sua voz. Explique-se, Ana respirou fundo. Sua voz, firme e controlada, começou a preencher o espaço. Há muitos anos eu não usava avental, mas jaleco. Fui pesquisadora convidada em Cambridge, depois professora visitante na Sorbonne, e finalmente coordenadora de um projeto de bioengenharia alimentar no MIT. Nosso objetivo era criar composições nutricionais acessíveis para populações vulneráveis, especialmente crianças em regiões de fome crônica. Ela fez uma pausa breve, como se buscasse fôlego entre lembranças. Nós conseguimos resultados extraordinários. Reduzimos em 60% os efeitos da desnutrição infantil em comunidades rurais do Nordeste. Era o trabalho da minha vida. João se inclinou, interessado apesar de si mesmo. E o que aconteceu? Ana desviou o olhar por um instante, olhando para o pudim ainda sobre a bancada. Aconteceu que confiei na pessoa errada. Meu marido, na época, também pesquisador, roubou meus relatórios, meus experimentos, e os registrou como sendo dele. Vendeu a patente, fugiu do país e me deixou com dívidas, difamação e uma reputação destruída. O silêncio voltou. Rosa, a governanta, encostou na parede com os olhos marejados. Pedro, o jardineiro, parou à porta, como se o corpo o tivesse trazido até ali sozinho. Eu tentei reconstruir. Continuou Ana, a voz agora mais suave. Tentei processá-lo, mas o sistema jurídico é lento, caro e principalmente injusto. Quando percebi, tinha perdido tudo. A carreira, o nome, a casa. Aos 45 anos, o que restava era sobreviver. Paulo abaixou os olhos, o deboche apagado do rosto. João parecia lutar com as próprias memórias. Talvez de todas as vezes em que tratou alguém como invisível. Então, eu vim para cá. Prosseguiu Ana. Não por resignação, mas por escolha. Eu precisava continuar perto do que amo, a comida, a química da vida. Trabalhar como cozinheira me deu tempo para observar, experimentar e aplicar o que aprendi. Mas de um jeito silencioso, ela caminhou até o balcão, apontando para uma prateleira onde havia pequenos frascos etiquetados com caligrafia minuciosa. Cada tempero ali tem um propósito. O alecrim usado nos assados do Senhor, por exemplo, ajuda na digestão e no controle de inflamações gástricas. A combinação de fibras no café da manhã da senhorita Sofia regula a ansiedade e estabiliza o humor. E o molho das saladas noturnas contém compostos naturais que reduzem colesterol. João, sem perceber, tocou o próprio estômago. Quer dizer que você tem feito experimentos conosco? Ana respondeu com gentileza, sem se intimidar. Experimentos não, cuidados. Sem que ninguém soubesse, adaptei as refeições da casa para melhorar a saúde de todos. Nenhum ingrediente prejudicial. Nenhuma substância industrializada. Só ciência e afeto disfarçados de comida comum. Rosa assentiu, emocionada. Eu sabia que tinha algo diferente. Desde que a Ana começou, o patrão dorme melhor, a moça quase não tem enxaqueca. João olhou em volta, tentando processar a informação. Pela primeira vez em muito tempo, não sabia o que dizer. O poder que costumava lhe dar voz agora o silenciava. E por que nunca contou isso antes? Perguntou mais baixo. Ana sorriu. Porque eu não precisava provar nada para ninguém. E, para ser sincera, duvidei que alguém acreditasse. Paulo deu um passo à frente, com expressão abatida. Eu peço desculpas, senhora Ana. Fui arrogante. Ela apenas fez um gesto de cabeça, aceitando sem palavras. João respirou fundo, a mão tremendo levemente sobre o balcão. Eu não sabia. Ninguém sabia, respondeu ela. E talvez fosse melhor assim. Às vezes, o conhecimento serve mais quando é silencioso. A chuva voltou a cair lá fora, e a mansão, antes símbolo de soberba, parecia encolher diante da grandeza discreta daquela mulher.
O pudim ainda estava intacto, mas já não importava o sabor. O que Ana servira ali era outra coisa. A verdade. E pela primeira vez, João Silva sentiu o gosto amargo da humildade. É o final, porque o que vem depois muda tudo. O relógio da mansão marcava quase 6 da tarde quando Ana terminou de falar. A chuva engrossava, e o som das gotas batendo nas janelas se misturava à respiração contida dos presentes. João Silva ainda estava parado diante dela, tentando processar cada fragmento de uma história que o desarmava mais a cada segundo. Aquela mulher, que ele havia subestimado por anos, carregava um passado tão vasto quanto a própria mansão que ele acreditava dominar. "Quero entender", disse ele, com a voz mais baixa que de costume. "Como alguém com tanto conhecimento, tanta formação, acaba aqui cozinhando para mim?" Ana limpou as mãos no avental, mas dessa vez o gesto era quase simbólico, como quem tenta se livrar do peso de lembranças antigas. Sentou-se num dos bancos altos da cozinha e olhou para o fogo aceso no fogão, as chamas refletindo nos olhos cansados. "O senhor quer saber como uma mulher com 3 doutorados acaba descascando cebolas e fritando bifes?" Perguntou com um meio sorriso. "É simples. A vida não me quebrou de uma vez. Ela me desgastou aos poucos." Rosa, a governanta, aproximou-se e colocou uma xícara de chá diante dela. Ana agradeceu com um olhar e começou a falar, agora com um tom mais íntimo, mais humano. "Eu nasci em Belo Horizonte, filha de uma costureira e de um pedreiro. Desde pequena eu adorava entender como as coisas funcionavam. Não as pessoas, mas os processos. Misturava farinha, açúcar, vinagre e queria saber o que fazia o bolo crescer. Minha mãe dizia que eu era curiosa demais para uma menina, e talvez ela tivesse razão." Ela fez uma pausa curta e depois continuou. "Consegui uma bolsa de estudos e fui a primeira da minha família a entrar numa universidade. Depois ganhei outra bolsa para estudar fora. Foi assim que cheguei a Cambridge. Eu achava que o mundo era justo, que o mérito bastava. O som do trovão preencheu o silêncio que se seguiu. João ouvia sem interromper, pela primeira vez em muito tempo deixando alguém falar sem tentar controlar a narrativa. "Lá, conheci Ricardo", disse Ana, o nome saindo devagar, como se ainda doesse. Brilhante, carismático, gentil, trabalhávamos no mesmo laboratório, estudando como compostos naturais podiam substituir aditivos químicos na alimentação. Ele me incentivava, elogiava minhas descobertas, até que começou a se apropriar delas. No início, disfarçado, com pequenas contribuições em meus relatórios. Depois abertamente. Quando percebi, meus resultados já estavam assinados com o nome dele. Rosa levou a mão à boca, chocada. João inclinou-se para a frente, os cotovelos sobre o balcão. "Eu o confrontei", continuou Ana. "Ele disse que eu estava paranoica, que o trabalho era de ambos. Pouco tempo depois, ele registrou a patente em nome próprio, alegando que eu tinha participado apenas como assistente. E quando eu tentei me defender, o sistema o protegeu. Ele tinha contatos, prestígio, e eu era só uma mulher de meia-idade num meio dominado por homens." Ela olhou para o chão, por um instante vulnerável, antes de retomar o tom sereno. "Perdi o emprego, o nome, o casamento e, por fim, a vontade de lutar. Aos 45 anos, eu tinha mais títulos do que bens, mais lembranças do que esperanças. Vendi o que restava, mudei-me para o interior e decidi recomeçar." Paulo Santos, o chefe que antes zombara dela, estava imóvel. Não havia mais arrogância no seu semblante. "E foi assim que veio parar aqui?" perguntou. Ana assentiu. "Li um anúncio em um jornal local. Procura-se cozinheira com experiência e discrição. Achei perfeito. Eu precisava de estabilidade e silêncio, e encontrei os dois." Ela olhou ao redor, observando a cozinha onde passara tantos anos. "Aqui eu aprendi outra forma de ciência, a ciência do cotidiano. Descobri que o mesmo conhecimento que servia para criar suplementos de alta complexidade podia servir para tornar uma refeição comum mais saudável. Comecei a testar pequenas alterações, menos sal, mais fibras, substituições naturais, e fui observando os resultados." João cruzou os braços, intrigado. "E funcionou." "Sim", disse ela sorrindo. "A filha do senhor, Sofia, vivia cansada, lembra? Aquilo era deficiência de ferro. Corrigi com sucos verdes e alimentos ricos em magnésio. O senhor tinha refluxo e dores de cabeça constantes. O problema estava no excesso de cafeína e nas combinações ácidas. A Rosa, com a pressão alta, foi estabilizando com chá de hibisco e redução de sódio. Eu apenas usei o que aprendi para cuidar de vocês, mesmo que nunca pedissem."
Rosa enxugou discretamente os olhos. Pedro, o jardineiro, que até então observava de longe, aproximou-se em silêncio, respeitoso. Ana continuou, com um brilho de serenidade nos olhos. Às vezes, ser invisível é uma bênção. A invisibilidade me deu liberdade para agir sem ser interrompida por egos. Descobri que o conhecimento, quando é puro, não precisa de palco. Ele precisa de propósito. João respirou fundo, como se cada palavra dela pesasse sobre os ombros. E o seu propósito era cuidar da gente? De certa forma, sim, respondeu Ana. Depois de perder tudo, percebi que a única vitória que vale a pena é aquela que transforma o outro. Eu não podia mudar o passado, mas podia criar equilíbrio onde existia abuso, saúde onde havia descuido. Foi o que fiz, dia após dia. O trovão ecoou mais uma vez, e por um instante, ninguém falou. O ar na cozinha parecia mais leve, como se o próprio ambiente tivesse entendido a dimensão do que acabara de ser revelado. João olhou para Ana com uma expressão que misturava arrependimento e respeito. Ana, acho que nunca alguém me ensinou tanto sem abrir um livro. Ela sorriu. Simples. Às vezes, Senhor João, as lições mais profundas vêm de quem o mundo não se preocupa em ouvir. E naquele instante, ele soube. A mansão nunca mais seria a mesma. O dia seguinte amanheceu diferente na mansão Silva. O sol entrava tímido pelas janelas altas da cozinha. E o silêncio, antes tenso, agora parecia uma pausa de respeito. Ninguém falava sobre o que acontecera na noite anterior, mas todos sentiam que algo havia mudado. João Silva, o homem acostumado a comandar, caminhava pela casa como quem pisa em terreno novo. Ana estava sentada à mesa, revisando a lista de compras, quando Rosa e a governanta entrou apressada, segurando algo contra o peito. O rosto dela misturava curiosidade e espanto. Dona Ana começou hesitando. Eu encontrei uma coisa no depósito da despensa enquanto organizava as prateleiras. Acho que é seu. Ela colocou sobre a mesa uma pilha de cadernos encapados com tecido azul, desgastados pelo tempo. Tinham etiquetas escritas à mão. Composições, 2016, observações de campo, formulações domésticas. Ana ficou imóvel por alguns segundos, observando aqueles cadernos como quem reencontra uma parte esquecida de si. João, que passava pelo corredor, ouviu o murmúrio e entrou. O que é isso? Perguntou aproximando-se. Rosa olhou para Ana antes de responder. São os cadernos dela, senhor. Estavam guardados atrás das caixas de mantimentos. Ana respirou fundo. E são anotações. Minhas pesquisas, versões simplificadas do que eu fazia antes. João se inclinou curioso. Pesquisas? Aqui dentro? Ela assentiu. Sempre anotei os resultados de cada mudança alimentar que fiz na casa. As reações do corpo, o comportamento, até o humor de vocês. Tudo o que observava, eu registrava. Rosa abriu o primeiro caderno. As páginas repletas de letras miúdas e desenhos precisos, como diagramas de laboratório. João pegou outro volume e começou a folheá-lo. As páginas traziam colunas, tabelas e notas detalhadas. Sofia, melhora visível da disposição após 14 dias de dieta rica em magnésio e triptofano. Rosa, pressão estabilizada. Eliminar embutidos. João, refluxo reduzido. Iniciar redução gradual da cafeína. Ele parou, olhando incrédulo. Você observava tudo isso? Ana respondeu com serenidade. Sim, mas não de forma invasiva. Eu só queria entender o impacto real da alimentação no bem-estar de vocês. Cada prato que eu servia era um pequeno experimento, feito com cuidado e propósito. Paulo, o chefe convidado, que ainda estava hospedado na mansão, entrou nesse momento, atraído pela conversa. Quando viu os cadernos, ficou sem palavras. Isso parece um estudo clínico. É um estudo humano, corrigiu Ana. Feito com amor, não com tubos de ensaio. João passou os dedos pelas páginas, percebendo pela primeira vez a extensão da dedicação daquela mulher. Cada anotação era uma prova silenciosa de algo maior. Ela não apenas cozinhava, ela cuidava. O poder que ele julgava ter sobre os empregados parecia agora ridiculamente pequeno diante da grandeza discreta daquelas páginas. Rosa, emocionada, puxou outro caderno e começou a ler em voz alta. Observação. A senhorita Sofia apresenta sinais de fadiga emocional relacionados à cobrança paterna. Recomenda-se infusão de camomila e alecrim antes de dormir, associada a refeições leves. A governanta olhou para João,
com os olhos marejados. Ela percebeu o que ninguém mais via, patrão. Sofia, que até então observava da porta, entrou devagar. Isso é sobre mim? Perguntou com a voz frágil. Ana assentiu. Sim, minha querida. Eu sabia que o senhor seu pai exigia muito de você, e notei como você se fechava aos poucos. Eu não podia intervir diretamente, mas podia tentar ajudá-la a descansar, a respirar. Sofia engoliu em seco. Eu comecei a dormir melhor naquela época. Achei que fosse coincidência. Não era, respondeu Ana sorrindo. Era cuidado. João apoiou as mãos sobre a mesa, os olhos fixos nas anotações. E por que guardou tudo isso, Ana? Porque eu acreditava que um dia alguém entenderia, disse ela. Esses cadernos são o que sobrou da cientista que fui. Não queria que o conhecimento se perdesse, mesmo que ninguém o reconhecesse. Paulo passou os dedos por uma página com fórmulas e gráficos simples. Aqui tem algo que eu nunca vi em livros de nutrição. São adaptações minhas, explicou Ana. Eu transformei princípios de bioquímica em receitas práticas. Tirei o que era inacessível e o tornei útil. Porque ciência que não alcança a mesa das pessoas não serve para nada. Rosa sorriu, orgulhosa. A senhora sempre dizia que comida boa é aquela que cura por dentro. João olhou para Ana com um misto de respeito e culpa. E eu, todo esse tempo, tratei você como se fosse apenas uma empregada. Ana o encarou com calma. Eu nunca precisei ser tratada como algo maior. Só precisava que parassem de me diminuir. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer resposta. A mansão, com seus mármores ilustres, parecia menor diante da grandeza moral que tomava aquele cômodo. Rosa, segurando um dos cadernos junto ao peito, disse num tom quase cerimonial. Isso não devia ficar escondido. Dona Ana, o mundo precisa conhecer o que a senhora fez aqui. Ana pensou por um instante antes de responder. Talvez sim, mas o mais importante é que agora vocês sabem, e saber é o primeiro passo para mudar tudo. João se recostou na cadeira, exalando um suspiro pesado, como quem finalmente reconhece uma dívida invisível. Então é verdade. Você nos salvou sem que a gente percebesse. Ana sorriu, com a serenidade de quem já fez as pazes com o próprio destino. Eu só fiz o que sempre quis, transformar conhecimento em vida, e naquele momento, ao redor de uma mesa coberta por cadernos antigos, todos entenderam que não havia nada mais revolucionário do que o cuidado, silencioso de uma mulher que jamais precisou de aplausos para mudar o mundo à sua volta. A revelação dos cadernos de Ana abriu uma porta que ninguém mais conseguiu fechar. Durante dias, o assunto dominou cada canto da mansão Silva. Os funcionários, antes discretos e silenciosos, pareciam carregar dentro de si um misto de espanto e libertação. Era como se a coragem de Ana tivesse despertado algo que estava adormecido em todos eles. Naquela manhã, o café foi diferente. Não havia pressa, nem ordens, nem o tom autoritário de João ecoando pelos corredores. O ar estava leve, mas carregado de expectativa. Rosa serviu o café com um sorriso discreto e, ao sentar-se à mesa com os outros empregados, quebrou num costume de anos: falar sem medo. Dona Ana começou ajeitando o avental. Eu fiquei pensando a noite toda. A senhora guardou seus cadernos, sua história, tudo em silêncio. E mesmo assim continuou ensinando. Acho que está na hora de nós também falarmos o que temos escondido. Ana levantou os olhos, surpresa. O que quer dizer, Rosa? Que ninguém aqui é só o que parece, respondeu a governanta firme. O senhor João precisa saber disso também. Como se tivesse sido convocado pelo destino, João apareceu na porta da cozinha, ainda de terno, mas com uma expressão diferente, menos arrogante, mais atento. Ele parou e disse hesitante: se tem algo que eu aprendi com a senhora Ana, é que talvez eu não saiba nada sobre as pessoas que trabalham para mim. Então, quero ouvir. Um silêncio respeitoso se instalou. Foi Pedro, o jardineiro, quem se levantou primeiro. Com apenas 26 anos, era o mais jovem da equipe. Suas mãos calejadas denunciavam o trabalho pesado, mas havia firmeza em seu olhar. Eu sempre gostei de plantas, senhor. Começou com voz tímida, mas não só de cuidar delas. Estudei engenharia agronômica na USP. Trabalhei em um projeto de reflorestamento, mas fui demitido quando denunciaram o desvio de verbas. Ninguém quis me contratar depois disso. A jardinagem aqui foi a única porta aberta. João o encarou com genuína surpresa. Você, engenheiro agrônomo? Pedro assentiu. Sim, senhor.
As flores do jardim, os temperos da horta, tudo ali foi reorganizado para equilibrar o solo e atrair insetos benéficos. É por isso que as plantas florescem o ano inteiro. Ana sorriu orgulhosa. Eu sempre soube que o jardim dela tinha algo de especial. Rosa, então, olhou para Beatriz, a arrumadeira, incentivando-a. A mulher de fala mansa limpou as mãos no avental antes de dizer: Eu sou mestre em literatura brasileira. Fiz meu mestrado sobre Clarice Lispector. Mas quando minha mãe adoeceu, precisei cuidar dela e larguei tudo. Trabalhar aqui foi o jeito que encontrei de continuar perto dos livros, mesmo que o único que eu limpasse fosse o da estante do escritório. João se remexeu na cadeira, sem saber onde colocar as mãos. Eu nunca imaginaria. Beatriz sorriu, sem rancor. Eu também nunca imaginei que um dia teria coragem de dizer. Carlos, o motorista, pigarreou, chamando atenção. Já que é para abrir o jogo, disse com um meio sorriso. Eu sou engenheiro mecânico. Trabalhei 10 anos numa montadora em São Bernardo. Mas depois que ela fechou, ninguém mais quis pagar o que eu valia. Aceitei o trabalho de motorista porque achei que pelo menos continuaria perto de motores. João passou a mão no rosto, visivelmente desconcertado. Então eu tinha um engenheiro me levando para o trabalho todos os dias. Carlos deu de ombros. O senhor precisava chegar ao escritório. Eu precisava chegar ao fim do mês. Era um bom acordo. O riso contido que se espalhou pela sala foi o primeiro som leve desde a revelação de Ana. A tensão parecia se dissolver em algo mais humano. Em seguida, Fernanda, a jovem copeira, tomou coragem. Eu era professora de história. Lecionei por 8 anos. Mas depois que a escola fechou e os salários atrasaram, precisei procurar outra coisa. A cozinha foi o que restou. Ana olhou para ela com ternura. E ainda ensina, minha querida. Só mudou o tipo de sala de aula. Fernanda sorriu emocionada. Acho que continuo contando histórias. Só que agora elas são servidas no prato. Por fim, todos se voltaram para Antônio, o mordomo mais antigo da casa. Aos 68 anos, ele sempre mantivera uma postura impecável, quase solene. Durante anos, sua voz fora apenas a do protocolo. Mas agora, quando falou, o timbre era de outro homem. Eu sou doutora em História Medieval, disse, com uma serenidade quase poética. Fiz meu doutorado em Coimbra. Passei metade da vida estudando sobre a relação entre servidão e poder. E vejam só. Acabei vivendo dentro do mesmo tema que estudei. A sala silenciou. João, sem saber o que responder, apenas o observou com respeito. Antônio, então, completou. Trabalhar aqui nunca foi um castigo. Foi uma lição. Aprendi mais sobre hierarquia e humanidade servindo café do que em qualquer biblioteca. As palavras pairaram no ar como um eco antigo. E João, pela primeira vez, abaixou a cabeça. Eu passei anos cercado de sabedoria e fui cego demais para ver. Ana se aproximou e colocou uma mão no ombro dele. Às vezes, senhor João, é preciso que a arrogância desabe para que o olhar se levante. Rosa fechou os olhos, respirando fundo, como quem testemunha algo histórico. Sabe o que é mais bonito nisso tudo? Disse. Nenhum de nós desistiu de quem era. A gente só esperou o momento certo para ser visto. Aquela manhã terminou com todos sentados à mesma mesa. Patrão e empregados, doutores e operários, iguais por alguns instantes. E naquele café compartilhado, João Silva percebeu o que jamais entenderia em reuniões milionárias. O maior patrimônio que já teve sempre esteve dentro da própria casa. Os dias que seguiram aquela reunião na cozinha marcaram o início de uma revolução silenciosa na mansão Silva. As engrenagens sociais que sempre giraram de forma desigual começaram a ranger, se ajustando a um novo ritmo. João, o empresário que antes via o mundo através de números e títulos, passou a enxergar pessoas, e com elas, histórias, feridas e potências. A transformação não aconteceu de um dia para o outro. João lutava contra o peso do próprio orgulho, contra décadas de crenças que o moldaram. Mas algo dentro dele havia se quebrado. E, curiosamente, foi nessa fratura que a luz entrou. Certa manhã, ele chamou Ana ao escritório. A mesa de mogno,
Antes cenário de ordens secas, agora era um espaço de conversa. Eu quero entender, disse ele, olhando para ela com sinceridade. Como alguém com o seu conhecimento, com o seu passado, ainda encontra força para cuidar dos outros? Ana respondeu com serenidade, porque eu descobri que o cuidado é a forma mais profunda de transformação. Não é fraqueza, é poder. Aquela frase ficou martelando na mente de João por dias. Ele começou a observar com outros olhos as pessoas que o cercavam. Quando passou pela horta, viu Pedro ajustando os canteiros e perguntou: "O que você acha de liderar um projeto de cultivo sustentável aqui na propriedade? Algo que beneficie também a comunidade vizinha?" Pedro arregalou os olhos. "O senhor está falando sério?" "Estou, e quero que leve seu nome. Projeto Agrovida, coordenado por Pedro Ferreira." Pedro sorriu, surpreso e emocionado. Aquilo não era apenas uma promoção, era o reconhecimento de sua identidade profissional, do engenheiro agrônomo que ele sempre foi. O mesmo aconteceu com Beatriz. João a chamou para revisar o conteúdo da biblioteca da família. "Eu percebi que temos centenas de livros aqui que ninguém toca", disse ele. "Quero que você os catalogue, escreva resenhas e crie um clube de leitura para os funcionários e vizinhos." Beatriz ficou sem palavras. "Um clube de leitura?" "Sim. E você vai liderar? Use o salão de inverno. Organize encontros. Quero ver vida nesses livros." Ana observava tudo com um sorriso discreto. A transformação de João era real, ainda cheia de tropeços, mas sincera. Carlos, o motorista, foi o próximo. João lhe entregou as chaves de uma caminhonete nova. "Quero que monte uma pequena oficina aqui. Você entende de mecânica. Pode consertar os veículos da casa e ensinar jovens da região." Carlos, emocionado, apertou a mão do patrão. "O senhor não sabe o quanto isso significa para mim." Fernanda, a copeira e ex-professora, recebeu um pedido inesperado. "Preciso que organize aulas de reforço para os filhos dos funcionários. Use o salão do fundo." E sorrindo completou: "A senhora volta a ser professora, mas com mais liberdade do que antes." E por fim, João se dirigiu a Antônio, o mordomo doutor. "Você me ensinou, sem dizer uma palavra, o verdadeiro sentido de liderança. Quero que me ajude a repensar a estrutura da casa. Nenhum funcionário será tratado como subalterno. Quero um conselho interno, com você à frente." Antônio sorriu com a dignidade de quem sempre soube esperar o tempo certo. "Finalmente, senhor João, o senhor entendeu o que é poder." A notícia das mudanças se espalhou rapidamente pela vizinhança. Mansões próximas começaram a comentar. Roberto Ferreira, um empresário conhecido por tratar seus empregados com o mesmo desprezo que João outrora demonstrava, apareceu na mansão num fim de tarde. "João, o que andam dizendo sobre você? Que virou filantropo agora?" Ironizou rindo. João o recebeu com calma. "Digamos que eu comecei a enxergar o valor das pessoas além do crachá." Roberto zombou. "Cuidado para não ser enganado. Funcionário bom é o que obedece, não o que questiona." Antes que João respondesse, Ana surgiu com uma bandeja de chá. "Curioso ouvir isso", disse ela, servindo calmamente, porque é justamente o questionamento que transforma a servidão em colaboração. Roberto a olhou com desdém. "E quem é você para falar de transformação?" João se adiantou. "A mulher que salvou minha família e minha consciência." O visitante ficou desconcertado. No entanto, ao longo das semanas seguintes, os resultados começaram a falar por si. O jardim florescia como nunca, a saúde da família melhorava e até a produtividade da empresa aumentara, reflexo direto do novo clima humano que João levava agora também para os negócios. Outros patrões, intrigados, começaram a visitar a mansão. Ana, Pedro, Beatriz e os demais passaram a ser convidados para palestrar em pequenas reuniões comunitárias. O que antes era uma casa dividida por muros invisíveis tornou-se um farol de mudança. Em uma dessas reuniões, Ana discursou brevemente. "O verdadeiro progresso não está em quem manda, mas em quem ouve. E o ouvido que escuta com respeito constrói o mundo de amanhã." A plateia aplaudiu de pé. João, assistindo de longe, sentiu algo que há muito não sentia. Orgulho. Não o orgulho frio do status, mas o orgulho humilde de ter aprendido, finalmente, a ser humano. De volta à mansão,
naquela noite silenciosa, João escreveu em seu diário: "Aprendi que o valor de uma casa não está no mármore do chão, mas nas vozes que ecoam dentro dela. E quando cada voz é ouvida, até o silêncio se torna sabedoria." A mansão Silva nunca mais foi a mesma, e pela primeira vez, João também não era. O tempo passou, e a mansão Silva se transformou em algo que ninguém, nem mesmo Ana, poderia ter previsto. As paredes antes rígidas, testemunhas de ordens e silêncios, agora vibravam com risadas, conversas e ideias. O que antes era apenas uma casa de luxo virou um ponto de encontro de mentes brilhantes e corações finalmente livres. Tudo começou com um gesto simples de João: abrir os portões da mansão aos sábados. O primeiro evento reuniu apenas os funcionários e suas famílias. Pedro montou uma barraca com mudas de plantas e ensinava como criar hortas em pequenos espaços. Beatriz fez um sarau literário no salão de inverno, lendo trechos de Clarice Lispector que emocionaram até o jardineiro mais distraído. Fernanda organizou uma roda de aprendizado com crianças, enquanto Carlos, entre risadas e graxa, explicava mecânica básica a adolescentes curiosos. Ana observava tudo de longe, de avental, segurando uma travessa de pão de queijo, com o olhar de quem vê o sonho ganhar forma. Era o início do que se tornaria o Instituto de Potenciais Escondidos, uma iniciativa nascida ali mesmo, na mansão, com o propósito de revelar talentos invisíveis e conectar empregadores a pessoas cujas capacidades foram ignoradas por preconceito. O projeto cresceu rapidamente. João, usando sua influência, convenceu outros empresários a investir. Mas o mais curioso é que o primeiro financiamento veio de Rosa, a governanta. "O senhor João tem dinheiro, mas eu tenho convicção", disse ela, tirando um envelope da bolsa. "E é com isso que as revoluções de verdade começam." Logo, o Instituto ganhou sede própria, um espaço simples, reformado com a ajuda de Carlos e projetado por Pedro, com painéis solares, horta comunitária e um salão de leitura organizado por Beatriz. Fernanda ministrava oficinas de escrita e história, enquanto Ana, com seu jaleco branco restaurado, coordenava cursos de alimentação funcional e ciência prática para donas de casa. A primeira turma formou-se em menos de 6 meses. Mulheres que nunca haviam terminado o ensino médio voltaram a estudar. Jovens desempregados aprenderam ofícios técnicos. Empregadores começaram a repensar o que significava realmente contratar bem. E tudo isso partira de uma cozinha, de uma mulher que fora humilhada e que, com palavras simples e uma colher de pau na mão, tinha virado o jogo. O sucesso do Instituto chamou a atenção da imprensa. Um repórter local foi até a mansão para entrevistar Ana e João. "Como surgiu essa ideia?" perguntou ele, ajustando o microfone. João olhou para Ana e sorriu. "Surgiu de um erro", respondeu. "O maior erro que já cometi. Subestimar alguém por causa da aparência." Ana completou. "E de um acerto. Nunca desistir de acreditar no poder do conhecimento." Mesmo quando o mundo tenta calá-lo, a entrevista viralizou. Em poucas semanas, o Instituto de Potenciais Escondidos virou referência nacional. Telejornais, revistas e até universidades começaram a mencionar o projeto. Mas, dentro da mansão, o clima continuava o mesmo. Uma mistura de afeto, humildade e humor. Certa tarde, Rosa entrou na cozinha e viu Ana sentada, escrevendo em um novo caderno. "Mas anotações secretas, dona Ana?" brincou. Ana sorriu. "Desta vez, não tão secretas. É o livro de receitas e histórias do Instituto. Cada prato vai ter uma lição junto. Tipo, bolo de cenoura com cobertura de autoestima?" perguntou Rosa rindo. "Exatamente", respondeu Ana piscando o olho. Enquanto isso, João passava no corredor e ouviu a conversa. "Se tiver espaço nesse livro, quero uma receita também." Rosa levantou a sobrancelha. "E o senhor sabe cozinhar agora?" João ergueu o dedo com um ar solene. "Não, mas aprendi a temperar a vida com humildade. Acho que isso conta." As risadas ecoaram pela mansão. Sofia, sua filha, que agora trabalhava como psicóloga voluntária no instituto, entrou no cômodo e acrescentou: "Pai, se for para cozinhar, só não repete a sobremesa daquela avaliação, tá?" O trauma ainda é coletivo. O comentário arrancou gargalhadas de todos, inclusive de João, que levantou as mãos num gesto de rendição. "Prometo que nunca mais humilho um soufflé." No fim da tarde, o grupo se reuniu no jardim para celebrar mais uma conquista. O Instituto acabara de firmar parceria com a prefeitura
para levar cursos e mentorias a comunidades carentes. A cena era simples. Uma mesa comprida, pratos coloridos, pessoas conversando, mas carregava a força de uma transformação real. Ana olhou ao redor e pensou no quanto tudo havia mudado. Quem diria, murmurou ela. Tudo começou com um prato rejeitado. João respondeu, e terminou com uma mesa farta de dignidade. Enquanto o sol se punha por trás das árvores, uma brisa leve passou pelo jardim. Era como se a mansão, antes símbolo de distância, agora respirasse o mesmo ar que o mundo lá fora. E é por isso que, se você chegou até aqui, não pode ir embora sem fazer parte dessa mudança também. Inscreva-se no canal, compartilhe essa história e ajude a espalhar a ideia do Instituto de Potenciais Escondidos. Porque às vezes o talento que pode transformar o mundo está servindo o seu café, plantando o seu jardim ou limpando o chão onde você pisa. Só falta você olhar com o coração